Eu me chamo Amanda Santos, sou uma filha amada de Deus e hoje eu vim compartilhar com vocês sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 4, onde está com o título Em Chipre. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Esse trecho bíblico aqui, ele me faz refletir, começando pelo verso 4. Enviados pelo Espírito Santo. Isso aqui é um alvo de oração. A gente pode pedir para o Senhor que Ele nos envie aonde Ele precisa da gente. E aí, o capítulo vai continuar e fala no verso 5. Proclamaram a palavra de Deus. Eu quero te deixar uma reflexão. Você tem proclamado a palavra de Deus? Você tem falado da palavra de Deus para as pessoas? Você tem feito o seu tempo a sós com o Senhor? E você tem compartilhado dessa porção do que o Senhor tem falado ao teu coração para outras pessoas? O capítulo vai continuar e vai falar que o Bar-Jesus, praticava magia e era falso profeta. Quando eu leio esse trecho bíblico aqui, eu fico pensando no discernimento. Aqui, Bar-Jesus, ele praticava magia e era falso profeta. Mas vamos tentar trazer aqui para a nossa realidade. Eu penso também numa pessoa fofoqueira, numa pessoa mentirosa, numa pessoa que fica querendo enganar, numa pessoa duas caras, numa pessoa psicopata, numa pessoa que tem maldade no coração. Então, assim, a gente tem que orar e pedir discernimento de Deus. E o Espírito Santo, ele não deixa a gente enganado. Às vezes, quando a gente está em conversas com algumas pessoas, a gente pode estar em espírito de oração e falando: Senhor, isso é verdade? Vem do Senhor isso que a pessoa está falando? E o Senhor vai falar, ele não vai deixar sem resposta, não. O capítulo vai continuar, e aí aqui sobre uma característica do procônsul, Ele sendo um homem culto. Mesmo ele sendo um homem culto, faltava algo muito importante. Faltava Jesus na vida dele. Aí o capítulo vai continuar e o final do verso 7 aqui fala sobre o procônsul querer ouvir a palavra de Deus. Quando eu leio esse trecho, eu penso não só ouvir, mas obedecer, praticar. O Senhor quer um coração disponível e obediente. Aí o capítulo vai continuar e vai falar assim: opôs-se a eles e tentava desviar da fé. Essa parte do tentava desviar da fé, vamos olhar pelas duas óticas. Alguém próximo de você tem tentado desviar a sua fé? Sabe aquela frase que as pessoas falam assim: me fala com quem tu andas, que eu te direi quem és? Fala com quem tu andas, que eu vou te dizer se eu vou? Eu não estou lembrando o termo, mas eu acho que é cientificamente comprovado, acho que esse é o termo, que fala sobre o fato de as 5 pessoas mais próximas da gente
a gente refletir isso, eles realmente serem influências na nossa vida. E aí, a gente avaliar as nossas amizades. Eles estão fortalecendo a nossa fé ou eles estão querendo nos desviar da nossa fé? Não é nem que eles estejam querendo, mas tem acontecido coisas entre você e os seus amigos, os seus colegas de trabalho, que você vê que eles estão tomando atitudes e decisões para a vida deles, que não é um bom exemplo, e que até você precisa se posicionar, você que é conhecedor da palavra, em aconselhar, caso a pessoa dê abertura, né? Ou o Espírito Santo fale para você falar, né? Confrontar aquela pessoa em amor. E o outro lado também que eu penso, para nós não sermos essa pessoa, que vai ser pedra de tropeço para o nosso irmão. E uma característica de Paulo aqui, no verso 9, cheio do Espírito Santo. Que nós possamos ser cheios. Deus é o que a gente precisa, Deus é a resposta para todas as nossas perguntas. O capítulo vai continuar e aí Paulo se posiciona, né, firmemente. A palavra de Deus fala que ele olhou firmemente. Que o Senhor nos dê coragem e intrepidez quando nós precisarmos nos posicionar. O pastor Lobo fala que os nossos olhos, né, é a janela da alma. E para ter sempre uma boa conversa, olhar no olho mesmo. E aí ele se posiciona falando, né, inimigo de tudo que é justo. O tanto que essa pessoa estava corrompida aqui, né, o lado oposto de ser justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e fale ao nosso coração. Se tem engano em nós, se tem maldade em nós, que Ele tenha liberdade para tratar. Que nós não sejamos engano na vida das pessoas e muito menos maldoso na vida do próximo. E aí faz a pergunta final, né? Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? E aí a gente precisa se avaliar, porque a Bíblia não é só para confortar a gente, é para confrontar também. Será que a gente não tem pervertido? A gente não tem sido má influência para as pessoas? Dado mau exemplo? E aí acontece, né, que ele fica cego. Essa cegueira relatada aqui é uma cegueira realmente física, ele ficou cego mesmo, sabe? Mas eu quero levar por um outro lado também, a questão da cegueira espiritual. Que o Senhor tenha liberdade para, sabe, tratar em nós toda a cegueira espiritual que possa ter em nossas vidas e que nós possamos ser luz, ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.